pessoal. Eu queria começar agradecendo à comunidade OpenStack. Também queria agradecer especialmente ao Luiz e ao Armani, que eu acho que é o motivo pelo qual o UOL ir para o OpenStack, eles são um dos responsáveis por isso. Então, obrigado. E o objetivo da minha palestra aqui, vou começar, acho que não está funcionando. Aqui. Eu tenho 17 anos de UOL, não são seguidos, mas são 17 anos na empresa. Eu passei por diversas áreas, desde conteúdo até, mais recentemente, acumulando a função de Head de produtos B2C e B2B. Quando eu falo B2B, o meu foco é pequenas e médias empresas. Só que não só pequenas e médias empresas, empreendedores que precisam criar uma loja virtual, um site, um blog, etc. E durante 3 anos, eu estive à frente do Wallhost, ainda continuo, mas eu estive à frente da definição estratégica do Wallhost. E aqui eu vou explicar o porquê que nós escolhemos OpenStack como solução. E para começar a explicar a justificativa de utilizar OpenStack, é importante eu diferenciar duas empresas, o Wallhost e o Waldivio. Fazem parte do mesmo grupo, mas a Divio é quem provê toda a infraestrutura do Wall. E o Wallhost é a nossa divisão focada no varejo, focada no self-service. Então, o cliente entra, contrata e já sai usando o produto. Já na Divio, normalmente tem um gestor de conta, é projeto, etc. Mas a gente trabalha em conjunto. A definição estratégica do Wall, do Wallhost e do Waldivio é feita e tomada em conjunto. E aí a decisão de OpenStack não é só para vender para o mercado, mas para consumo interno também. E o bacana é que o Wall está numa condição que são, acho que talvez poucas empresas no mercado que têm a condição de desenvolver uma nuvem interna para usar nos próprios sistemas internos e comercializar. E interessante que, olhando sob essa ótica, o Wallhost é cliente da Divio. Então, é uma relação interessante, porque a gente vende para o cliente final, discuta feedback do cliente final, repassa para a Divio, e nós mesmos, consumindo o sistema, nós passamos feedback para a Divio também. Então, é uma relação interessante. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre o porquê do Wall escolher o OpenStack. Bom, como eu disse, o Wallhost é uma solução, uma unidade da empresa focada para o varejo. A gente oferece todo tipo de produtos, desde a presença online, que é o e-mail, domínio, até cloud computing, passando por o e-commerce, passando por ferramentas de divulgação, etc. A parte de cloud, até pouco tempo atrás, era o sistema de VMware, que era o sistema interno do Wall mesmo, né? Essa conta, eu acessei o painel da minha conta lá no Wallhost, que tem o cloud. Esse cloud aqui é VMware. Então, tem a parte de monitoração, tem qual que é o sistema operacional instalado, o IP, o histórico de uso, etc. E, no fundo, quando nós vendemos isso, o que nós entregamos para o cliente final é um terminal preto, é uma tela, certo? Vendemos cloud como IaaS, infraestrutura como serviço. Então, a gente entrega uma tela preta. O problema de vender isso é que o mercado é um pouco limitado, porque eu preciso que as pessoas que demandam contratação de serviço na nuvem saibam utilizar cloud. E a gente sabe que não é todo mundo que conhece cloud. Não tem como eu chegar para uma pizzaria, para uma padaria, algum restaurante que precisa de um site e falar, pô, contrata uma tela preta e constrói seu site. Não funciona, né? Então, nosso mercado, no que se refere a cloud, estava um pouco limitado. Agora, o pior do que está limitado é quando eu olho o mercado nacional, eu vejo que muitos clientes que cancelam o Wall, ou que estão nos procurando, ou ainda que visitam nossos stands em eventos como esse, como o WordCamp, o DevConf, que a gente participou do Rio Grande do Sul agora, a gente conversa muito com o desenvolvedor e pergunta o que você está utilizando, para onde você está indo, etc. E a gente identificou que nesse mercado, esse de varejo, tem 3 grandes players que nos incomodam. Primeiro é a DigitalOcean, com um preço super competitivo, e para quem está no Brasil, com o custo Brasil, fica difícil competir com os preços dele, certo? Tem a Amazon,
porque tem uma série de features, e os nossos clientes que vão para a Amazon, ou as pessoas que contratam a Amazon, contratam porque tem um IaaS sensacional e um PaaS muito bom. E, por fim, tem a Microsoft, porque o Brasil tem uma base de desenvolvedores de .NET, VB muito forte, então é uma nuvem que incomoda. Então, o UOL estava se deparando com o seguinte problema. Nós temos custo Brasil, enfrentamos players dessa natureza, como que nós vamos competir? E para quem tem time de desenvolvimento in-house, sabe que para desenvolver, por exemplo, um load balancing, um cloud storage, imagina quanto tempo você precisa para desenvolver uma solução para vender para o mercado. É algo que leva tempo, certo? É algo demorado, algo que demanda muito investimento de equipe, e o pior, se eu pegar um time grande, vamos lá, uns 4, 5 times de Scrum, e desenvolve um load balance, eu vou levar 2 meses, 3 meses para lançar o produto. E durante esse período, a Amazon com certeza já lançou vários outros produtos, né? Então eu não consigo internamente ter um time de cloud desenvolvendo uma solução que consiga bater esses caras. Era quase uma enganação querer, pô, não deixa que eu faça um time que eu desenvolva um sistema que eu bato esses competidores. E pior, para o UOL internamente utilizar os sistemas, nós não poderíamos levar nossos sistemas para esses players, porque o custo, eu não vou nem falar de dólar, tá? O custo para colocar nosso sistema seria muito alto. Então, é uma tática de sobrevivência do UOL em tentar encontrar uma solução para poder escalar, para poder continuar crescendo e ser lucrativo. Então, a gente se deparou numa situação muito complicada. Eu queria mostrar essa tela, porque se nós, do UOL, estávamos já enfrentando uma dificuldade em oferecer o melhor IaaS para o mercado, como é que o UOL ia conseguir subir nessa pirâmide? E é legal dessa pirâmide, porque ela mostra o seguinte, o mercado de IaaS, que é a base de tudo, ele é pequeno perto do que você pode criar de mercado em SaaS. Agora, imagina, tem uma matéria que saiu na Bitmag, que falou que esse ano o mercado PME vai movimentar 6 bilhões de dólares de sistemas na nuvem. Eu posso garantir que 6 bilhões não estão aqui. Quer ver um exemplo? Dropbox, esse ano, anunciou que atingiu 400 milhões de usuários. 400 milhões de usuários estão aqui em cima, não estão aqui embaixo. Então, para qualquer empresa que queira fazer negócio, ser lucrativo, tem que sair daqui e subir. Evidentemente que tem muito dinheiro aqui. O UOL faz muito dinheiro aqui. O UOL Host só trabalha aqui. Quando eu falo de cloud, tá? Tem outros produtos que atingem lá em cima. Mas o fato é que como que nós vamos competir com empresas multinacionais que não têm custo Brasil, que têm equipe gigante de desenvolvimento e que atuam em todos esses layers? Então, lá dentro do UOL, internamente, a gente brincava, né? Porque estava numa situação muito complicada. Como é que nós iríamos sair desse cenário complicado? Eu queria saber quem aqui não assistiu Game of Thrones. Por favor, levanta a mão. Então, eu peço desculpas, que eu vou fazer um pouco de spoiler, tá bom? A situação é a seguinte. Nós, o UOL, a família UOL, a gente estava se deparando com um problema muito sério. No episódio, no episódio final da quinta, sexta série, esse rapaz aí estava num cenário de guerra que ele ia morrer. Era fato. Ele não tinha como sair. Fazendo uma analogia com o UOL, nós também estávamos nos deparando com um problema. Nós não tínhamos o preço competitivo, porque custo Brasil, eu tenho um sócio lá em Brasília, certo? Tenho que recolher imposto. Chegamos a cogitar abrir um data center em Miami, né, para tentar comprar equipamento lá, mais barato, mas, enfim, nós somos uma empresa brasileira, temos que fazer as coisas aqui. Outro problema sério, como é que nós iríamos competir com outras clouds muito avançadas, oferecendo IaaS avançado, por exemplo, API? Nós não teríamos condições, a curto prazo, de desenvolver uma solução, oferecer uma API, levar para o mercado e fazer essa API virar padrão. Vamos lá, não ia rolar, né? E, por fim, outro ponto interessante é que, ao vender o cloud para o mercado, eu tenho que prover um suporte técnico qualificado. Porque sempre tem aquela dúvida, o problema está na infra ou está na aplicação?
Então, sempre há uma disputa enorme, problema de infra ou aplicação. Então, a gente estava numa situação que a gente não sabia o que fazer. E aí, a gente veio pedir ajuda para uma outra família, a família OpenStack. É a única forma que nós encontramos, única, mas a forma que a gente encontrou de poder fazer frente a esse mercado. E por que OpenStack? Para quem assistiu o episódio, naquela cena anterior, o John Stark, ele é salvo por uma outra família. E aí, acho que não está funcionando aqui. E muito mais do que querer comparar uma nuvem ou outra, né? Porque eu adoro resposta de consultor, né? Qual a melhor música? Qual que é a melhor cloud? Depende. Não tem uma resposta certa. Sempre depende, certo? Mas para o UOL, muito mais do que ficar comparando qual que é melhor, eu quero citar alguns itens que fazem toda a diferença para a gente. O primeiro é open source. O UOL sempre trabalhou com open source. Então é importante procurarmos uma nuvem, uma solução de nuvem que seja open source. Outro fator interessante é, poxa, tem gente dando suporte a esse código, e aí a comunidade faz toda a diferença. O custo, eu não tenho mais que pensar em licenciamento da VMware, que é super caro, impacta meu preço. Eu não preciso trabalhar com custos em dólar da Amazon, da Azure, porque a invoice chega e o dólar flutua, né? Então, o meu custo passa a ser competitivo. Passo a ter um IaaS avançado, passo a ter API, que é uma coisa que nossos clientes pediam o tempo todo. E, por fim, acho que também é muito importante para consumo interno do UOL e para quem vai consumir, quem vai para a nuvem tem que se preocupar em não fazer lock-in com uma solução. Porque, uma vez feito o lock-in nessa solução, você ganhou um sócio para o seu negócio. Então, esse foi os motivos pelos quais nós escolhemos o OpenStack. Lançamos no primeiro semestre desse ano, essa é a página wallhost/OpenStack, e basicamente vou mostrar como é que funciona. A gente coloca crédito, é baseado em créditos, você coloca um valor, e eu vou cobrar por hora, dependendo da sua infraestrutura. Eu vou cobrar disco, vou cobrar a infra toda que você tem, licenciamento, etc. Como se coloca crédito? Acho que é o próximo slide. Você coloca qual é o valor que você quer aportar, paga, acho que pulou um slide, e vou mostrar na prática como é que se usa o OpenStack no UOL. Eu vou falar o que está acontecendo aqui. Uma vez com o dinheiro aportado, acessa o painel, e o que nós oferecemos é o painel Horizon. Eu vou mostrar algumas formas rápidas de criar instâncias. Nesse primeiro exemplo, é criando uma instância de Ubuntu. É super simples, né, o painel. Eu clico em criar distância, escolho a zona de disponibilidade, defino um nome para a instância e qual que é o flavor que eu vou escolher aqui. Pega, escolheu Ubuntu, instalou. Pronto. Já tenho o IaaS liberado para você, uma máquina virtual. Tem acesso ao console também. Agora, uma demo de como instalar um Windows. Segue o mesmo procedimento. Eu escolho a zona de disponibilidade, a instância, escolho a imagem, nesse caso o Windows. E aí eu vou instalar esse Windows 8 e acessar a internet só para efeitos de demo. É super rápido, simples. A instalação ocorre em menos de 1 minuto. E eu acesso a máquina na nuvem. Como o Windows 8 não tem um browser default nativo muito bom, né? Então eu abri o que tinha, né? O Internet Explorer. Não vai carregar muito bem a página do UOL, porque o browser não é muito bem, não está atualizado, né? Bom, é isso. É bem simples. Você consegue criar uma instância em menos de 1 minuto. E o legal é que você consegue visualizar como é que está a sua estrutura. A rede, como é que estão as suas máquinas, etc. E colocando dinheiro, você já tem acesso ao painel Horizon. Então, quem faz curso de OpenStack e quer testar isso na prática, é um bom caminho. E aqui é o extrato, que é um grande problema para quem usa cloud, né? Como que eu vou ser tarifado? A gente tarifa por hora e detalha, linha a linha, o custo de cada item que você contratou. Bom,
Com a solução OpenStack, passamos a ter um preço competitivo. Com R$ 25 você consegue ter uma máquina rodando durante o mês inteiro. Temos discos HDD, SSD e vários outros recursos que o próprio OpenStack fornece. Importante frisar, o que nós entregamos para o mercado é o próprio painel do OpenStack, o Horizon. E no mês passado, no evento do Audível, nós, com a ajuda do pessoal da Plesk, instalou o Plesk em cima do OpenStack. Então, hoje, se algum cliente quiser contratar uma VPS, um Plesk, isso é muito comum na comunidade de WordCamp, ele contrata por baixo essa OpenStack. O cliente final que contratou não precisa ter acesso ao OpenStack, não precisa manjar de Horizon. Nós fazemos tudo isso para ele e entregamos o painel Plesk. E por que o Plesk? Porque o Plesk é o primeiro passo para a gente começar a subir aquela camada, aquela pirâmide invertida. Nós agora temos um IaaS que nos atende. Evidentemente que tem como evoluir o IaaS, e aí a turma do Audível vai nos ajudar a atualizar a versão do OpenStack, colocar mais zonas de disponibilidade, etc. Uma vez feito isso, agora a gente começa a subir naquela pirâmide. Plesk é o primeiro passo, porque teve muito cliente que pediu. Mas o que vem na sequência? Poxa, vem WordPress, vem Magento, vem PrestaShop, WooCommerce, e por aí vai. Porque agora o UOL vai começar a subir naquela pirâmide. E o interessante disso é que, com o apoio da comunidade, por exemplo, pensando no próprio OpenShift, pode começar a vender OpenShift, que é o PaaS da própria Red Hat. Posso pensar no Murano para instalar todas essas aplicações, criar um marketplace. Vai ser natural caminharmos nesse sentido, porque é ali que está o dinheiro. Tá certo? Pessoal, eu queria convidar todo mundo a passar no nosso stand aqui. E quem quiser testar o OpenStack, por favor, nos procure, que nós temos o maior prazer de oferecer uma conta teste e tirar dúvidas. E até, quiser fazer uma demo, fazemos lá para vocês, tá bom? Muito obrigado.